Bem, pessoal, bom dia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as funções modulares, que é um exemplo de função definida por várias sentenças, como nós veremos. Então, vamos lá, olha. Chama-se função modular a função f da reta na reta. Deixa eu colocar bonito. A função f da reta na reta, que a cada número real x associa o seu módulo ao valor absoluto, ou seja, f de x, definida como sendo o módulo de x. Como o módulo de x é definido como sendo menos x caso x seja negativo e x caso x seja não negativo, então a nossa f, que é definida como sendo o módulo, passa a ter esta definição, ou seja, uma função definida por duas sentenças. Tá bem? Então, olha, uma questão para a gente refletir. Será que, considerando a função modular f, né, f como sendo o módulo de x, eu consigo dois números, x1 e x2, distintos, tais que f de x1 seja igual a f de x2, como f de x1 é o módulo de x1 e f de x2 é igual ao módulo de x2, será que eu consigo dois números diferentes, tais que eles tenham o mesmo módulo? Então, parem o vídeo, reflitam um pouquinho e depois vocês voltam aqui para conferir. Então, bem, eu suponho que vocês deram uma pausa no vídeo, pensaram um pouquinho e agora você já tem a resposta aqui, né? Então, agora a gente já pode discutir aí essa questão. Então, sim, a gente consegue. Sob quais condições, se x1 e x2 forem o que, gente? Opostos. Se x1 e x2 forem opostos, por exemplo, menos 2 e 2, são números distintos, né? Eles são diferentes. Mas o módulo de menos 2 e o módulo de 2, o módulo de 2 é 2. O módulo de menos 2 é 2. Os módulos são iguais. Para quem tem dúvida na hora de calcular o módulo de menos 2, a gente sabe que o módulo de um número é o próprio número se ele for positivo e é o oposto caso ele seja negativo. Como menos 2 é negativo, então é o oposto de menos 2. Menos vezes menos dá mais, então dá 2. Ok? Então, sempre que x1 e x2 forem opostos, eles terão o mesmo módulo, consequentemente, f de um vai ser igual a f do outro. Tá bem? Então, se a gente for verificar lá, olha, essa propriedade ela é bem interessante porque, olha, se a gente for olhar graficamente, já falando de gráfico aqui, pegue um número, digamos que ele tem imagem aqui em cima. Pegue o oposto dele. Digamos que eu peguei o menos 2, o 2, o mais 2. Aí eu pego o oposto dele que está aqui, oposto em relação à origem, né? O menos 2. Então, como eles têm a mesma imagem, significa dizer que, olha, eles vão no mesmo número aí no eixo vertical. Então, a imagem seria a mesma. Então, basta eu construir o gráfico nesse pedaço, porque nos opostos eles têm a mesma imagem. Eu pego o simétrico do que acontece desse lado aqui e faço desse lado. Então, o que acontece de um lado é o simétrico do outro. Então, como se o eixo y fosse um espelho, né? Essa propriedade é importante. Então, vamos lá. O gráfico de uma função modular. Como é que a gente constrói o gráfico de uma função modular? A gente aprendeu a construir o gráfico de uma função definida por várias sentenças. Então, agora é simples construir o gráfico de uma função definida por duas sentenças. A gente viu que é necessário construir o gráfico em cada trecho, em cada pedacinho. Olha. Tanto nesse pedaço aqui, onde o x é menor que zero, quanto nesse pedaço aqui, onde o x é maior ou igual que zero. Então, a gente faz o gráfico e olha somente nos intervalos aqui em que nos interessa. Tá bem? Então, nós temos aqui que para x não negativo, a minha função vale x. Então, a primeira parte que a gente vai fazer é isso, construir essa parte do gráfico. Então, olha, na parte não negativa, que é positivo mais o zero, f de x vale x. Certo? Então, vamos construir o gráfico de f de x igual a x. A gente sabe que o gráfico de f de x igual a x é uma reta passando pela origem, não é isso? A função, olha, f de x igual a x pode ser escrita assim, como sendo 1 vezes x mais o zero. Zero seria o coeficiente linear, que é justamente onde o gráfico corta o eixo y. Mas se corta na origem, então ele tem que passar pela origem. A reta tem que passar pela origem, que é o que está acontecendo aqui, passando pelo zero aqui na origem. Certo? Como é maior ou igual que zero, a gente vai considerar... Não, vamos lá. Então, construímos o gráfico da nossa função aí. Construímos o gráfico. Então, o que a gente tem agora?
a gente tem aqui, ó, esse pontilhado faz parte do gráfico de f de x igual a módulo de x. Igual a x, não é isso? Mas eu só estou interessado naqueles pontos onde a função onde o x ele é positivo ou zero. Então, olha, só estou interessado aqui, ó, nessa parte aqui, ó, no zero ou em todos os pontos que estão à direita do zero, porque eu quero x maior ou igual que zero. Não me interesso por essa parte aqui, ó, por enquanto, em verde aqui. Então, a gente vem aqui com a borrachinha, apaga este pedaço. Como eu não estou interessado nessa parte daqui, então eu vou apagar o que está abaixo. Só quero mesmo que está aqui acima, que é esse pedaço aqui, ó, pintado aqui na origem, né? Porque é maior ou igual que zero, então no zero eu vou pintar a bolinha e eu quero essa parte de cima. O outro trecho, a gente vai para a segunda expressão. Agora eu vou construir o gráfico da função f de x igual a menos x, certo? A gente sabe que esta função é crescente, porque o a é 1, né? É positivo, então ela vem nesse sentido. Então ela passa pela origem nesse sentido, que foi o que aconteceu aqui. A diferença agora quando eu pego f de x igual a menos x, é que aqui agora é menos 1 vezes x mais 0. Continua sendo o gráfico de uma função que passa pela origem, só que agora vem decrescendo. Então, olha o que está acontecendo aqui. Ela vem decrescendo. Aqui tem bolinha aberta, eu vou explicar o porquê. E ela segue aqui. Ó. Digamos que aqui não tinha nada, né? Pronto, então o gráfico seria esse. O gráfico de f de x igual a x. Mas eu só estou interessado nos pontos, deixa eu mudar a cor aqui, em que x é menor que zero. Menor que zero é tudo que está aqui à esquerda do zero, sem incluir o zero. Então, por isso, bolinha aberta, não pinta bolinha. Ok? Como eu não estou interessado na parte positiva, que é essa parte que está aqui, olha, deste lado, e o gráfico está aparecendo aqui abaixo, seria esse pedaço, eu apago esse pedaço aqui de baixo. Apago, certo? Só estou interessado aqui, ó, que está à esquerda. Então, pronto. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar esses dois pedaços em um gráfico só. Certo? Quando a gente juntar esse primeiro trecho aqui, quando x é positivo, eu tenho esse pedaço. Como eu estava incluindo o zero, eu pinto aqui. E para x menor que zero, eu tenho esse aqui, né? Que é este outro trecho, que é esse outro ramo aqui, ó, que é o que está aqui. E se vocês observarem, o que está aqui desse lado é deste lado é o simétrico do que está aqui em relação ao eixo y. Porque a gente já viu que um número aqui embaixo pega um x. Ou o seu oposto menos x, eles têm o mesmo módulo, ou seja, as imagens aqui são iguais, ok? Então, quaisquer pontos que você pegar aqui, o oposto vai no mesmo número aqui em cima. Ok? Então, o gráfico seria esse aqui, seria esse V. Aqui, vamos apagar para vocês visualizarem melhor aí. Então, o gráfico seria esse V aí. Ok? Então, pronto. A gente já sabe como desenhar o gráfico da função igual ao módulo de x. O que a gente vai fazer agora é ver como é que a gente consegue esboçar outros gráficos, certo? Outras variações para a nossa função modular. Porque a função modular pode se apresentar de outra forma. Não necessariamente só f de x igual a módulo de x, como nós veremos agora. Então, vamos lá. Olha. O que nós vamos fazer agora é aprender a esboçar gráficos da forma f de x igual a módulo de x mais k. Certo? É o gráfico de uma função modular. Okay? A diferença é que a gente está somando ao módulo uma constante k, mas aparece um módulo aqui. Ou coisa da forma f de x igual a módulo de x mais k. Não necessariamente agora somente o módulo da nossa variável, mas a nossa variável mais uma constante. A gente vai aprender a esboçar o gráfico dessas funções modulares. Mas para esboçar o gráfico de tanto de 1 quanto de 2, tem um gráfico que é o gráfico base aqui, que é o módulo de x. Se a gente sabe esboçar o gráfico de módulo de x, a gente consegue fazer perfeitamente esses outros dois a partir do gráfico de módulo de x, e vocês vão entender como é que a gente faz isso. Então, vamos lá. Olha. Primeira coisa, vamos lá, vou pegar um exemplo. Construir o gráfico da função f de x igual a módulo de x mais 1. Antes da gente esboçar o gráfico dessa função, vamos escrever qual é a expressão para essa função aqui. Como é que ela está definida como sendo uma função de duas sentenças. Como é que a gente escreve ela? A gente sabe que se o x é maior ou igual que zero, o módulo é o próprio x. Então, essa função seria x, aí aqui eu vou colocar só repetir o 1, isso se o x for maior ou igual que zero. Mas se o x for negativo, o módulo sai menos x. Então, é menos x, repito, mais 1,
mais 1 se o meu x for menor que 0. Ok? Então, a minha função aqui, módulo de x mais 1, é definida como sendo uma função de duas sentenças desta forma aqui. Ó. Ok? Desta forma aqui. O que a gente vai fazer é esboçar o gráfico desta primeira função, para o caso em que x é positivo. Depois esboçar o gráfico dessa segunda, para o x negativo, e juntar os dois gráficos. Mas vamos lá. O gráfico de f de x igual a x mais 1, que é o que está lá em cima, né? É esse pedaço aqui, essa função aqui. Ó. X mais 1, primeira expressão da minha função lá. A gente sabe que é uma reta que passa pelo 1, o coeficiente linear aqui, passando pelo 1. Quando a gente calcula o zero aqui, a gente vê que o zero também, o zero é o ponto de abscissa a menos 1. Aqui seria o menos 1, ok? Basta fazer x mais 1 igual a 0, encontrar quem é o x. Seria essa reta crescente, pronto. Como eu estou interessado, seria tudo isso aqui, ó. Vou pegar uma borracha. Seria tudo isso aqui, ó. Inclusive, este pedaço pontilhado aqui, ó. Ok? Mas eu só estou interessado nessa primeira expressão aqui, ó, nos pontos na parte em que x é maior ou igual que zero. Essa expressão é para quando x é maior ou igual que zero. Maior ou igual que zero é tudo que está aqui. Ó. Pinta o zero, né? Então, automaticamente pinta aqui a bolinha aqui do gráfico. Maior é tudo que está aqui à direita. É tudo que está a partir daqui. Ó. Esse pedaço. Não estou interessado na parte que está aqui de baixo. Abaixo. Por quê? Porque essa parte é justamente para os pontos que são menores que zero. Não estou interessado aqui agora. Então, o primeiro ramo do meu gráfico é este pedaço aqui. Ó. Pintado aqui, porque aqui a bolinha está pintada, né, na origem. E tudo que está aqui, ó, subindo aqui. Agora vamos para o segundo ramo do nosso gráfico. A gente sabe que a segunda expressão é menos x mais 1. Então, aqui eu tenho menos x mais 1. Novamente, é um gráfico passando por 1, só que agora decrescendo, né? Porque 1 aqui é negativo, então vem decrescendo. Então, vem o decrescendo. Ok? Então, olha, passando pelo 1, decrescendo. Mas eu só estou interessado aqui, a função tem essa expressão quando x é negativo. X negativo é tudo que está à esquerda sem pintar a bolinha. Então, a bolinha aberta aqui. Ó. À esquerda do zero, que é negativo, né? Então, não estou interessado ó, no que acontece aqui. Ó. Então, não estou interessado nessa parte pontilhada aqui. Essa parte aqui eu desprezo. E vou ficar apenas com essa parte em vermelho do gráfico. Ó. Aqui. Com a bolinha aberta aqui. Ok? Quando eu pegar este trecho e unir com este trecho, eu encontro este gráfico aqui. Ó. Aqui eu boto bolinha fechada porque a primeira bolinha estava fechada. Então, essa bolinha fechada sobrepõe essa bolinha aberta aqui. Ó. E nós temos que o gráfico é esse V. Então, olha, se a gente parar para refletir, a gente viu que o gráfico da função modular era esse V aqui com vértice. Vamos chamar essa bolinha aqui, essa quina, de vértice. Partindo daqui da origem. A gente viu que era isso. O que foi que aconteceu aqui? Olha, ele saiu daqui do zero. Se vocês observarem esse gráfico em laranja, é esse gráfico em vermelho deslocado, transladado, uma unidade para cima. Eu peguei esse gráfico em vermelho, subi a unidade e coloquei o vértice para cá. Eu peguei esse vértice e joguei aqui. Ó, e o gráfico subiu uma unidade. Vocês conseguem perceber isso? E olha agora a expressão da minha função. Olha aqui a expressão da minha função. É módulo de x mais 1. E o que eu estou dizendo para vocês é, o gráfico dessa função é o gráfico de módulo de x, que é isso que está em vermelho, só que deslocado uma unidade, como é positivo, unidade para cima. Eu desloquei a unidade para cima e o gráfico passou a ser este aqui. Ok? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Ó. Então, o gráfico de f de x igual a x mais 1 é o gráfico de módulo de x. Transladado significa dizer deslocado. É deslocar, mover, tá bem? Deslocado. Deslocado, quantas unidades? Uma unidade para cima ou para baixo, como é positivo, para cima. Então, peguei esse gráfico em azul, desloquei uma unidade para cima e o gráfico passou a ser este aqui. Ok, gente?
Espero que tenha ficado claro. Então, a gente pode generalizar essa ideia. Como é que a gente faz isso? Na verdade, não, a gente pode colocar uma constante qualquer aqui, k. Então, y igual a módulo de x mais k. Então, o que seria o gráfico desta função? Então, a gente vai construir o gráfico dessa função a partir do gráfico de módulo de x que aparece aqui. Então, 1. Constrói-se o gráfico de y igual a módulo de x. Primeiro passo. 2. Dependendo do valor de k, ou seja, se k é positivo ou negativo, eu não incluo o caso k igual a zero, porque o caso k igual a zero, isso aqui ia desaparecer. Ficaria módulo de x. Também a gente já sabe construir. Dependendo se o k é positivo ou negativo, então a gente vai saber se esse deslocamento que houve é para baixo ou para cima. Certo? Se o k é positivo, a gente vai deslocar k unidades para cima. Se o k é negativo, a gente sabe que esse deslocamento vai ser de k unidades para baixo, certo? Então, aí, é nesse sentido. Então, quando vocês forem fazer exercícios, vocês voltem aqui, aí vocês vejam essa definição novamente, tá bem? Vamos lá, olha. No exemplo 2, deixa eu só colocar aqui, 2, queremos construir o gráfico da função, agora mudou. Não tenho mais módulo de x mais alguma coisa. E sim, agora eu tenho um módulo de uma expressãozinha aqui, x menos 2. Quero construir o gráfico desta função. Vamos ver como é que a gente procede. Então, vamos escrever, como aqui é o módulo, a gente pode escrever isso como sendo duas expressões, né? Definição de módulo. Então, é o que a gente vai fazer agora. Vamos usar a definição de módulo. f de x vai ser o seguinte. Aí agora tem um detalhe, né? Agora não tenho só módulo de x aqui dentro. Não são só x aqui dentro, tem uma expressão. Então eu sei que f de x vai ser igual a x menos 2 se x menos 2 for uma coisa maior ou igual que zero. Ok? E vai ser o oposto, então menos, e colocar a expressão entre parênteses, se o seu x menos 2 for menor que zero. Ok? Menor que zero. Aí vocês podem resolver isso aqui para saber em qual intervalo a gente está trabalhando, né? Porque até então a gente não tem como saber aqui. Resolver cada expressãozinha dessa aqui e reescrever isso aqui. Ó. Vamos lá. X menos 2 maior ou igual que zero. Vamos resolver. Implica, a gente pode somar 2 em ambos os membros, né? Ou então, trocar esse menos 2 de membro com o sinal oposto. Então, x seria maior ou igual, o 2 estava negativo, passou para o segundo membro positivo. Então, é equivalente. Ó. É equivalente. Escrever isso é equivalente a dizer que o x é maior ou igual que 2. Então, aqui eu posso reescrever isso aqui. Ó. Vai ser x menos 2 se o x for maior ou igual que 2. Da mesma forma, eu posso fazer com isso aqui de baixo. Certo? Vamos lá. X menos 2 menor que zero implica que o x vai ser menor, o 2 está negativo, passa para o segundo membro positivo. X menor que 2. Então, aqui eu posso escrever assim. Se o x é menor que 2, a função vale menos x menos 2. Ok? Vocês podem vir aqui e reescrever essa expressãozinha aqui. Ó. Menos x menos 2 é fazer um jogo de sinal aqui. Ó. Menos vezes x dá menos x, menos vezes menos 2 dá mais 2. Então, vamos reescrever isso aqui. Vamos reescrever. Então, isso aqui ficou menos x, menos com menos dá mais 2. Pronto. Então, eu tenho em cada trecho, né, nesse intervalinho, maior ou igual que 2, a função vale x menos 2. E nesse intervalinho, a função vale menos x mais 2. Esta aqui é crescente, né? O coeficiente angular aqui é 1. A gente já sabe que vem nesse sentido. Esta aqui é decrescente, o coeficiente angular aqui é menos 1. E a gente já sabe que vem nesse sentido. Então, vamos lá. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, olha, o que, é que a gente tem? Primeiro trecho. Quero os pontos onde x é maior ou igual que 2. Mas eu sei que o gráfico aqui é de x menos 2. Então, aqui, ó, y igual a x menos 2. Eu sei que o gráfico é essa reta que passa pelo menos 2, né, no eixo y, ó, passa pelo menos 2 no eixo y, está aqui o menos 2, e tem 0
quando a gente faz x menos 2 igual a 0, a gente encontra que x é igual a 2. Então, o 0 é 2. Passa no eixo x no 2. Aqui, ó. Pronto. Então, esses dois números é suficiente para a gente descobrir o coeficiente linear e o 0. Então, passo pelo ponto menos 2 e 2. Certo? Como eu só estou interessado na parte em que o x é maior ou igual que 0, então, olha, o pontilhado aí faria parte do gráfico. Ó. O pontilhado faria parte do gráfico. Coloquei pontilhado porque eu já excluí essa parte. O gráfico seria isso, da função x menos 2. Mas eu só estou interessado nos pontos em que x é maior ou igual que 2. Maior, o 2 está aqui. Como é igual, pinta a bolinha, maior tudo que está à direita. Então, o que está à esquerda aqui, olha, não me interessa. Então, esse pedacinho que está à esquerda aqui, ó, não me interessa. Consequentemente, essa parte de baixo aqui, ó, seria esses pontos aqui, não me interessa. Então, eu chego aqui e apago tudo que está ó, antes do 2, inclusive essa parte do gráfico. Essa parte do gráfico não me interessa. Só me interessa tudo que está acima aí, porque é a parte que corresponde a x maior ou igual que 2. Agora, nós vamos para a segunda parte. A segunda parte é exatamente o intervalo em que x é menor que 2. Então, agora eu estou interessado em analisar aqui o que acontece nessa parte. Menor. Como não tem igual, bolinha aberta aqui no 2. Ó. Bolinha aberta. Vamos lá. Quem é o gráfico? E a função é menos x mais 2. Aqui, ó. Está aqui. Ó. Representei aqui. Ó. Menos x mais 2. Quem é o gráfico dessa função? É uma função que passa agora pelo 2 no eixo y. Né? O coeficiente linear é 2. E o 0 agora será 2 também, né? Então, ela vem decrescendo, vem nesse sentido, passa pelo 2 aqui e o 0 é 2. Só fazer a continha. Coloquei aqui essa parte pontilhada, porque o gráfico seria isso tudo. Mas eu agora só estou interessado na parte em que é menor ou igual, menor escrito que 2. Então, apago a parte que está a partir do 2, que seria essa parte do gráfico. Ok? Então, olha, só estou interessado nesta parte do gráfico aqui, que está antes do 2. Pronto. Então, esbocei o primeiro trecho, para x maior ou igual que 2. Esbocei o segundo trecho para x menor que 2. E agora eu vou fazer a união desses dois pedaços. Pego esse pedacinho aqui e trago para cá. Coloquei aqui. Pego esse outro pedacinho aqui e jogo aqui. E uni os dois aqui no 2. Ó. Como uma bolinha que estava fechada aqui, ó, nesse pedacinho, sobreponho essa bolinha aberta aqui. Fechou a bolinha aqui. Então, o gráfico seria esse. Então, o que foi que aconteceu? Verifiquem para mim o que aconteceu. Em relação ao gráfico de módulo de x. Desenhe aqui para mim o gráfico o módulo de x aqui. Aqui. O que foi que aconteceu em relação... O que a gente pode constatar em relação ao gráfico, esses dois gráficos? Observe se este gráfico aqui amarelo não é este gráfico em vermelho deslocado 2 unidades para cá. Peguei esse gráfico e trouxe ele para cá. Ó. Esta parte coincidiu com esta, certo? E este pedacinho coincidiu com esse. O 0 foi mandado para o 2, ó, certo? Então, significa dizer que eu peguei o gráfico em vermelho, que é o gráfico de módulo de x, transladei 2 unidades para onde? Para a direita. Para a direita, certo? Então, foi isso que eu fiz. Então, essa é a constatação que eu quero que vocês observem aqui em cima. Sempre que o gráfico for dessa forma, módulo de alguma coisa mais outra, nesse caso foi menos, né? Vai ser uma translação, um deslocamento horizontal, certo? Aí vocês fazem assim, para saber onde é o vértice, vocês fazem assim, x menos 2 igual a 0. Implica daqui que x vai ser o 2 está negativo para o segundo membro positivo. Então, ó, o vértice vai ser no x igual a 2. Aqui, ó, o vértice passou a ser no x igual a 2. Ok? Se fosse x mais 2, módulo de x mais 2, ao invés de deslocar para cá, teria deslocado para o menos 2 aqui. Ó. E o gráfico seria aqui. Ó. Certo? Porque vocês sabem x mais 2 igual a 0. Consequentemente, x seria igual a menos 2 e menos 2 passaria a ser o vértice. Ok? Então, qualquer coisa, vocês voltam o vídeo para tentar entender a coisa aqui. Então, vamos só... Deixa eu apagar isso aqui. Vocês terem um gráfico aí. Então, a gente pode generalizar essa ideia da seguinte forma. A partir do gráfico dessa função, módulo de x, a gente consegue esboçar o gráfico de módulo de x menos 2. Quantas unidades? Aí o deslocamento agora, certo? Como está tudo dentro do módulo, o deslocamento vai ser aqui no eixo x. Ó. Vai ser um deslocamento horizontal.
Quantas unidades? 2. Para a direita ou para a esquerda? Aí agora vai depender desse sinal aqui. O que é que vocês fazem? Fazem x menos 2 igual a 0. Para saber onde é que vai ser o vértice, né? Porque o vértice era no 0, né? Por isso que vocês igualam a 0. Então, x igual a 2. O 2 é negativo e passa positivo. Então, como o vértice vai ser aqui, ó, o 2 significa dizer que o deslocamento foi para a direita. Então, sempre que for negativo aqui, deslocamento para a direita. Certo? Seria o oposto, né? Antigamente, quando era, nos outros casos, quando era mais, era deslocamento para cima e para baixo. E quando for mais, deslocamento para a esquerda. Quando for menos, deslocamento para a direita. A gente pode, então, generalizar. Pode fazer isso para uma função y igual a módulo de x mais k para um k qualquer. Certo? Então, ó, primeiro a gente constrói o gráfico de y igual a módulo de x. Aí, dependendo do valor de k, a gente vai saber se a translação na horizontal vai acontecer para a esquerda ou para a direita. Se o k for positivo, deslocamento para a esquerda, certo? Porque a gente faz x mais k igual a 0. K positivo, então x igual a menos k, né? Se o k é positivo, significa dizer que ele foi para a parte negativa. Se o k é negativo, menos k é positivo, ok? Então, olha, o que fica é isso. Se for positivo, deslocamento para a esquerda. Se for negativo, deslocamento para a direita, ok? Então, assim a gente finaliza esse vídeo. Então, até o próximo vídeo.